certo que o John Newton, se estivesse cá agora, estaria feliz. Porque quando ele escreveu Amazing Grace, o coração dele transbordava de alegria. Ele pôs isso nesta preciosa música que continua a falar aos nossos corações e a tocar os nossos corações. E por isso, certamente, ele estaria muito, muito grato ao Senhor de podermos celebrar também através deste cântico a maravilhosa e extraordinária graça de Jesus. E nós estamos cá exatamente para o fazer também. Há pouco passava aos meus olhos pelo Salmo 92, ele diz: bom é render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, não sei se tinham 10, mas tinham cordas suficientes, com o saltério, com a solenidade da harpa. Também não tínhamos harpa hoje. Mas, de uma forma ou de outra, o versículo 4 e o versículo 5 ficam muito bem presentes. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras e os teus pensamentos profundos. É isto que nos une, amados. Podemos estar juntos nesta manhã e de todas as formas podemos juntar os nossos corações para louvar o nosso maravilhoso Deus, o Deus de toda a graça, que um dia nos achou, que nos encontrou, que nos chamou e que nos resgatou com o seu maravilhoso amor. Queremos dar as boas-vindas a todos nesta manhã, são todos muito bem-vindos. Desejamos sempre que, ao estarmos juntos, o sentimento seja aquele que o Senhor tem colocado nos nossos corações, o de sermos família e de sermos verdadeiramente família. E por isso estarmos juntos aqui nesta manhã é mais uma oportunidade para celebrarmos isso. E por isso a todos os que estão connosco e que nos visitam também, o nosso abraço de bem-vindos e de se sentirem família. Esta semana não tivemos muitos aniversariantes. Tivemos um que parece que sou eu, não sei, mas... amados, muito grato pelas manifestações de amor e carinho. Os irmãos não façam muito isto, porque senão eu sou capaz de me habituar e depois há uma chatice. Mas muita gratidão pelo amor que os irmãos têm e que mostraram de todas as formas de celebrar mais um ano, a sermos família e caminharmos juntos. E hoje o nosso irmão Carlos Viegas também devia estar cá connosco, mas pronto, ele foi celebrar com a família a Lisboa. Não vamos esquecer de celebrar também o seu aniversário de um querido irmão também que marca muito as nossas vidas, e por isso vamos também celebrar com ele hoje mais um aniversário. São bênçãos do Pai, com toda a certeza. Lá no último banco os irmãos vão encontrar o boletim deste mês, do mês que vai entrar amanhã. Os irmãos podem levar, tem algumas informações que nos são úteis e eu queria só realçar as imediatas, que é para depois ao longo do mês a gente não esquecer de nada. Próxima quarta-feira temos o nosso culto de estudo bíblico e de oração. Vamos continuar e estamos quase a terminar o estudo do livro do Tim Keller, Falsos Deuses, e vamos continuar esse estudo para terminá-lo dentro de poucos dias. No sábado, o Ministério de Senhoras e Mulheres tem a sua reunião às 16 horas, portanto, certamente depois a informação vai chegar às irmãs ainda durante a semana. Próximo domingo vamos ter um domingo intenso. Será o último domingo antes do casal Edu e Yasmin viajarem para a Horta e, portanto, vai ser um culto de despedida, vai ser um culto de choro. Eu não vou dizer, nem vou tentar evitar isso. Vamos chorar juntos, com certeza. Vamos comissionar estes queridos, amados. Nós estamos a enviá-los e a Igreja da Horta vai recebê-los, mas nós queremos, não os vamos despachar, nós vamos comissioná-los. Nós queremos estar com eles na missão lá. Então vai ser um culto também de comissioná-los, de orar por eles, de os ouvir também. E como não podia deixar de ser, vamos almoçar juntos. Pois tem que ser a teologia da mesa sempre presente. Então o almoço de convívio, que normalmente é no segundo domingo, vamos excepcionalmente fazê-lo no primeiro domingo, para podermos à mesa também despedir-nos destes nossos queridos. Então, próximo domingo, culto aqui de manhã,
depois trazemos os nossos alimentos, vamos partilhar a mesa juntos no almoço comunitário. À tarde nós teremos um culto administrativo, temos alguns assuntos para tratar do ponto de vista administrativo da Igreja, dar contas, a direção precisa dar contas à Igreja, queremos andar na luz, queremos tomar algumas decisões. Então, como Igreja, os irmãos estão convocados, os membros de Igreja, no próximo domingo, às 16 horas, temos o nosso culto administrativo. A porta, a nossa frente e a nossa frente de investimento na área social está a funcionar. A folha para junho está ali. Precisamos de voluntários, por favor, inscrevam-se. Temos tido sempre muitas presenças. Eu não sei, Ricardo e Inês, ontem como é que foi? Foi bem concorrido? Amados, como sabem, nós queremos ajudar com o que temos, mas queremos dar a maior ajuda de todas, que é partilhar Jesus Cristo. E, portanto, a cada peça de roupa, a cada intervenção, o que nós queremos é partilhar Jesus. Então, por favor, juntem-se a este investimento. Está ali a lista dos horários disponíveis para podermos estar presentes e voluntários nesta frente, e nós, certamente, o Senhor nos irá abençoar. A nossa cesta solidária também está ali. As etiquetas estão lá no placar. Os irmãos podem tirar as etiquetas, podem trazer bens alimentares, e se quiserem trazer bens alimentares que não estão nas etiquetas, podem trazer à mesma, não tem problema nenhum, mas podem-no fazer também e colocar ali na cesta debaixo da escada para a galeria. Precisamos de continuar a cuidarmos em oração. Uma das características da vida de família espiritual é caminharmos em oração. E não preciso fazer um grande exercício olhando para cada um de vós e perceber que, obviamente, precisamos de orar uns pelos outros. Se tudo vai bem, se alguém não tem dificuldades aqui, bom, temos boas razões porque vamos dar graças por isso, não é? Então temos que orar. Se algumas coisas estão menos bem, temos que as entregar aos cuidados do Pai, porque Ele cuida, Ele vai intervir. Depois precisamos de pedir a intervenção do Senhor em momentos muito especiais. O pastor António perdeu antes de ontem o seu irmão mais novo e nós oramos por esse mais novo a seguir. Pois, mais novo antes do pastor António, mas não é o mais novo. Mas vamos orar pela família também. Temos irmãos que estão doentes, pelos quais nós precisamos também de continuar a orar. E como igreja precisamos de nos cuidar em oração. Como igreja aqui, igreja em Portugal, e por isso precisamos muito de fazer esta caminhada. Eu hoje tenho o privilégio de ter comigo o meu irmão, que está a visitar-nos hoje também. Também fez o favor de me surpreender. Os irmãos que não conhecem, ele é low profile, não é assim de muitas manifestações públicas, mas ele é uma bênção, A família, o Daniel e a Cândida, estão a servir agora numa missão no Alta de Lisboa, curiosamente, no bairro onde nós crescemos. A nossa família cresceu ali, em Lisboa, e eles estão agora a servir ali naquela missão, e portanto nós oramos por aquele trabalho. Ser igreja na cidade está cada vez mais difícil e precisamos de orar pelas nossas igrejas das cidades. Têm desafios enormes, alguns deles bem diferentes daqueles que nós enfrentamos aqui. O Daniel também serve, agora que está reformado, também serve em muitas outras áreas, passa muito tempo no acampamento, depois de toda a tempestade a ajudar muita coisa, também na parte gráfica. É uma bênção na nossa vida. E eu vou pedir ao Daniel que possa vir, possa orar por nós nesta hora, pedir que o Senhor nos dirija, e vamos ficar de pé, amados, vamos juntos à presença do Senhor, pedir que Ele nos dirija em todas as coisas. Sim. Ele já está zangado comigo, pronto. Mas os irmãos fiquem tranquilos. Ele zanga-se comigo, mas isto passa no instante. Mas é muito bom estar aqui ao lado dele, porque para eu estar aqui hoje, ele sempre foi uma bênção na nossa vida. E pronto, a gente depois dá beijinhos e abraços. Vamos orar, amados, vamos orar. É uma alegria estar na presença dos irmãos e queria agradecer a recepção e agradecer, é sempre um prazer estar junto com os irmãos e, como dizia há bocado um irmão, vivemos perto um do outro e vimos nos encontrar no Troviscal. O que confirma que o Troviscal é o centro do mundo, não é? Basicamente é isso que confirma. Vamos orar. Bom Deus e Pai, nós te damos graças e muitos louvores nesta manhã.
deste dia, Senhor, em que nós consagramos a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor, porque só Tu és digno de o receber, Senhor. Nós consagramos as nossas vidas a Ti, Senhor, e queremos Te pedir, Senhor, que nos conduzas esta igreja, conduzas todas as igrejas que se reúnem em Teu nome neste dia, Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido, para que o Teu nome seja conhecido, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado, Senhor. Ó Deus, conduz este culto, vai ser com as vidas que se consagram a Ti através do batismo, Senhor. Ó Deus, cuida de cada um, Senhor. Vai ser também com aqueles que estão sofrendo dor, de doença ou de luto. Ó Deus, cuida de cada um, Senhor. E que Tu nos acompanhes nesta manhã, Senhor, e neste dia. Tudo para a Tua honra e Tua glória. É isso que Te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podem continuar de pé, amados. Vamos louvar a Deus como se fosse o último dia. Está bem? Pode ser esse o entusiasmo. Bom dia. Nós vamos começar este período de louvor com uma leitura bíblica que penso que vai estar ali projetada, do capítulo 12 do livro de Isaías, que diz o seguinte: Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra, exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Exulta e jubila, ó habitante do Troviscal. E nós vamos cantar, vamos louvar este Deus que é a nossa rocha, que é o nosso conforto, que é a nossa provisão, que reina nas nações, que reina em poder. Vamos juntar as nossas vozes e vamos adorar o nosso Deus. Tu és a causa do meu ser.
abençoados. Joel, podes pôr a última estrofe que cantámos? Já agora o Joel hoje está connosco. É bom. Ele vai e vem, mas a gente não quer que ele fique lá muito tempo, não é? Nós acabámos de cantar que Deus reina sobre as nações, que Ele é rei das nações. E sabem, se Ele de facto faz isso é porque Ele tem poder. Ele tem poder para fazer coisas absolutamente sublimes e extraordinárias. Os irmãos estão convictos disso? Vamos ver. Eu vou pedir que os irmãos possam abrir as vossas Bíblias, entretanto, em Atos capítulo 16, porque aí, nesse texto, nós vamos, espero eu, de uma forma muito clara, perceber que aquilo que acabámos de cantar faz todo o sentido. Nós estamos neste último domingo de maio a terminar esta sequência que logo ao longo do mês de maio vamos fazendo, pensando em família, com o enorme desejo que as nossas famílias, quer os nossos núcleos de família de sangue, mas também o nosso núcleo de família espiritual, estejam totalmente sintonizadas com a vontade e os planos de Deus, este Deus que é Rei, que é Senhor, que tem poder, que tudo determina. Ao longo deste mês nós consideramos a cada domingo algumas famílias que fomos encontrando na palavra. Na sua diversidade, famílias mais numerosas, menos numerosas, mas fomos vendo como Deus agiu nelas, como Deus agiu através delas, e nós queremos terminar hoje visitando mais uma família. Hoje vamos partilhar um momento muito especial na vida de 3 famílias aqui da nossa igreja. Vamos, através da palavra, também visitar uma outra família, e uma família que nós queremos visitar hoje e que eu creio que nos vai dar bastantes pistas sobre aquilo que está a acontecer na vida de 3 famílias que nós hoje queremos também lembrar e celebrar com elas um momento muito especial. Mas a família que nós vamos visitar hoje é uma família normal, uma família que vivia ali na zona de Filipos, na cidade de Filipos, na região da Macedónia, há cerca de 2000 anos atrás. Nós não vamos visitar, vamos revisitar, porque nós já tivemos algumas vezes com esta família, vamos visitá-la hoje, tentando perceber como é que os aromas daquela família mudaram. Porque parece-me que há aromas que mudaram naquela família quando consideramos a história e o momento desta descrição que encontramos aqui em Atos capítulo 16. Então, esperando que os irmãos tenham já as vossas Bíblias abertas ou sintonizadas, a partir do versículo 23, diz assim a palavra: E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere. E estas palavras estão a ser referidas sobre Paulo e Silas. Lançaram-nos no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas e depois, trazendo-os para fora, disse-lhes: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra, e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Se isto não é uma história de um Deus que tem todo o poder e que reina, será o quê? Será o quê, amados? Amados, esta é uma família, como eu estava a dizer, uma família normal. A família de um guarda prisional.
de um guarda prisional. A palavra, portanto, Lucas não registou, se calhar por falta de informação, não registou o nome deste guarda prisional, mas para tornar, e espero que não considerem um abuso, para tornar mais pessoal, porque nós estamos a entrar na vida de alguém sobre o qual sabemos muito e o que sabemos é mesmo muito precioso. Vamos lhe atribuir um nome. Eu vou batizá-lo de Manuel. É o guarda prisional Manuel. Está bem? Pode ser? Eu acho que era um nome vulgar em Filipos há 2000 anos atrás, na zona da Macedónia. O guarda Manuel. De facto, nós estamos a visitar a família do guarda Manuel. Estamos a visitar um dia normal na vida do guarda Manuel. Mas também um dia que se tornou muito especial. Provavelmente naquele dia, aquela família do guarda Manuel viveu o momento mais terrível da sua vida e ao mesmo tempo o momento mais extraordinário da vida deles. Naquele dia em que o guarda Manuel recebeu 2 presos, nós vemos isso no versículo 23, que acabámos de ler. O que o versículo 23 descreve é um dia normal numa prisão. Eu acredito que a maioria dos irmãos não tenham muita experiência nesta matéria. Eu, durante 6 anos, lá em Angra do Heroísmo, todas as semanas entrava diversas vezes no estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo. E era normal, às vezes, estar lá à espera até ter que aguardar um bocado, porque estava a chegar uma viatura de transporte de reclusos e tinha que esperar, porque era normal receberem reclusos ali. Portanto, aquele era um dia normal. O guarda Manuel recebeu 2 reclusos. Isto é algo normal da vida de um guarda prisional. Ele e também a sua família que estava em casa não imaginava o que estava para acontecer naquele dia. Embora ele tivesse recebido orientações específicas sobre estes 2 reclusos, porque fica evidente, dizendo no versículo 23, que foi ordenado que os guardasse com toda a segurança. E parece-me que um guarda prisional, à partida, guarda todos os presos com toda a segurança, mas ele recebeu esta ordem muito específica. Apesar dele ter recebido esta ordem muito específica, a verdade é que para o guarda Manuel, aquilo era mais 2 reclusos muito perigosos, porque pediram para os prender com toda a segurança, eles deviam ser perigosíssimos, não é? E que exigiam, portanto, cuidados redobrados para a ala de maior segurança ali da prisão de Filipos. O bom e zeloso guarda Manuel executou com todos os cuidados as ordens. Nós percebemos isso no versículo 24. O versículo 24 registra que o guarda Manuel, recebendo esta ordem, levou-os para o cárcere interior, o mais afastado da porta de saída, e, não sendo suficiente as portas fechadas, prendeu-os a um tronco. Prendeu-os e segurou-os a um tronco. E, portanto, o guarda Manuel cumpriu muito bem as ordens que recebeu em respeito a estes 2 reclusos. Mas a verdade é que o guarda Manuel rapidamente percebeu que aqueles 2 perigosos reclusos que ele tinha agora recebido eram bastante diferentes dos outros presos e reclusos que ele lá tinha e que habitualmente estavam ali. Porque, vejam, eu já fui muitas vezes a um estabelecimento prisional e também nunca vi isto acontecer. Vejam o que é que aconteceu no versículo 25. O que é que diz? Que naquele estabelecimento prisional, por volta da meia-noite, aqueles 2 perigosos e assustadores e terríveis reclusos, Paulo e Silas, o que é que eles faziam? Não, eles não estavam a tentar arrombar a porta, nem abrir um buraco, nem a fazer um túnel. Eles cantavam. Eles cantavam, e também não cantavam qualquer coisa. Eles louvavam a Deus. O guarda Manuel percebeu que aqueles 2 reclusos eram bastante esquisitos. Eles não eram nada normais para aquilo que ele estava habituado a lidar. Mas aparentemente, amados, aquele era mais um dia normal na vida do nosso querido guarda Manuel e da sua família. Ele estava então no turno da noite, porque ele estava lá na noite, né? Estava a fazer o turno da noite. A família estava em casa a descansar, tranquila, enquanto o pai de família estava a trabalhar. E estavam cientes que tudo estava normal, bem e seguro. Ele tinha cumprido as ordens. O guarda Manuel estava tão tranquilo que, se nós formos ao versículo 27, percebemos o que é que ele estava a fazer.
Estava a fazer o quê? A dormir, amados. Ele estava tranquilo, estava tudo bem. Estava tudo bem. Mas algo inesperado estava realmente para acontecer, amados. Este Deus que reina sobre todas as coisas que acabámos de cantar, Ele faz coisas incríveis. E totalmente fora dos planos e das preocupações do guarda Manuel, o versículo 26 descreve-nos que algo aconteceu de surpreendente. Ele percebeu que, de repente, houve um terremoto que assolou aquele lugar, danificou muito o edifício prisional ali da cidade de Filipos. As portas ficaram abertas e os prisioneiros livres para fugir. E, amados, eu estive muitas vezes dentro de um estabelecimento prisional, muitas vezes, e garanto-vos que todos aqueles que lá estão reclusos, se puderem e virem a porta aberta, vão embora. Nenhum quer lá ficar. Aliás, vou ser verdadeiro, vou corrigir aqui. Naqueles 6 anos que eu quase que diariamente entrava no estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo, de facto havia um rapaz, eu já me esqueci o nome dele, que ele, de uma forma recorrente, estava lá preso. E eu muitas vezes encontrava-o cá fora, brincava com ele, e passados uns dias estava ele outra vez dentro da prisão. E eu brincava com ele: o que é que tu fizeste desta vez? E ele tinha roubado fruta, ou feito um disparate qualquer. E eu dizia: então, mas tu não tens juízo? E ele dizia: não, é que eu aqui estou muito melhor. Não tenho que trabalhar, tenho comida, ninguém me chateia, eu prefiro estar aqui dentro do que lá fora. Bem, foi o único caso. Dos outros todos que eu conheci, o que era normal e é um sentimento normal de quem é recluso numa prisão é que se a porta estiver aberta, vamos daqui embora. Um terremoto é sempre um evento perturbador, mas este em particular tornou-se para o guarda Manuel provavelmente o pior momento da sua vida. Ele estava consciente das consequências de perder o controle e a segurança da prisão. Ele estava consciente das consequências dos presos fugirem sobre a alçada da sua responsabilidade. O guarda Manuel, perante a aparente situação de caos, tomou uma decisão tensa, perturbadora. O versículo 27 diz que ele imediatamente, perante aquilo que estava a perceber-se que estava a acontecer, puxou da espada para se suicidar. Para ele a vida tinha terminado, ele sabia que aquilo que viria pela frente seria terrível, ele preferia terminar a sua vida ali, terminar aquele problema ali. Para ele não havia qualquer tipo de esperança, não havia qualquer tipo de solução, e por isso as razões para viver e para enfrentar o sofrimento que ali vinha, a decisão para ele foi muito clara: vou terminar com a minha vida. A família que estava em casa, amados, estava a dormir tranquila, provavelmente até pode ter sentido o terremoto, mas eles não imaginavam a catástrofe que estava para acontecer na vida deles. O pai, o guarda Manuel, estava prestes a destruir não só a sua vida, mas a vida da família, com o seu suicídio. Mas, amados, é aqui que este Deus, este Rei poderoso, se manifesta e, de facto, coisas extraordinárias acontecem. Este ia se revelar, de facto, um dia muito especial na vida do guarda Manuel, da sua família. Aqueles 2 perigosos reclusos que se tinham manifestado muito esquisitos, porque, ao contrário dos outros, cantavam e louvavam um Deus. Eles agora iam intervir na vida do guarda Manuel com o seu bom aroma. Iam surpreender todos ali. Paulo e Silas iriam ser usados por Deus para mudar a vida do guarda Manuel, e não só, mas particularmente a vida do guarda Manuel. Ia mudar a história desta família. O versículo 28 registra o momento em que intensamente Deus usa Paulo e Silas, e foi preciso gritar. Num momento de grande tensão em que algo tão grave ia para acontecer, ele ia espetar-se com a espada. Paulo entrou com certeza a correr lá e gritou para ele: não faças isso, não faças isso. A razão pela qual tu queres terminar a tua vida é falsa, não é verdadeira. Estamos todos aqui, ninguém fugiu, ninguém fugiu. Algo surpreendente, muito mais surpreendente do que o terremoto que tinha aberto as portas,
era o guarda Manuel perceber que aqueles 2 reclusos estranhos, afinal, estavam-lhe a dar a melhor notícia da vida deles. E que iria mudar a vida e a história da vida dele. E num momento dramático em que este homem e a sua família iriam passar por uma catástrofe sem solução, Deus, este Deus maravilhoso que reina sobre as nações e também sobre os estabelecimentos prisionais e sobre a nossa casa e sobre as nossas escolas, este Deus maravilhoso que reina sobre todas as coisas, decidiu agir. Ele não abandona ninguém e ele enviou, recuperando aquilo que partilhámos a semana passada, enviou 2 pais espirituais para o guarda Manuel, Paulo e Silas. Eles foram enviados primeiramente para o guarda Manuel, veja o versículo 29, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, postou-se perante Paulo e Silas e depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer? Mas podemos ver mais à frente no versículo 32 que eles também foram pais espirituais da família que estava em casa, que nem imaginava o que estava a acontecer. E diz lá que ele, Paulo e Silas, eles pregaram o Evangelho, as boas novas da salvação a todos lá da casa. O guarda Manuel e a sua família foram colocados perante a grande solução para as suas vidas, uma grande decisão. E a grande decisão é esta que o Paulo e Silas colocam primeiramente ao guarda Manuel no versículo 31. Crê num Senhor que é Senhor sobre todas as coisas, que é capaz de fazer um terremoto, mas também é capaz de fazer com que um grupo de reclusos não fuja da prisão. E que estejam aqui todos. Ele é capaz de fazer coisas sobrenaturais. Crê nele como Senhor da tua vida e certamente serás salvo. O pior dia da vida do guarda Manuel, o pior dia na vida desta família, iria-se agora transformar no melhor dia das suas vidas. O bom aroma de Cristo presente na vida de Paulo e Silas, o bom aroma de Cristo presente na vida daqueles 2 perigosos reclusos que estavam presos lá àquele tronco, o bom aroma chegou à vida deles. Iria mudar tudo. É isso que nós estamos a celebrar hoje. Na vida da irmã Alice, na vida da irmã Renata e na vida do nosso Lucas. A quem eu peço que, por favor, possam ir e possam... Depois vem o resto da mensagem na gravação, está bem? Mas eles vão para se preparar para o momento do batismo. Mas o que estamos a celebrar é o facto que o bom aroma de Cristo ter transformado radicalmente a vida do guarda Manuel e da sua família, tal como aconteceu com estes nossos queridos, que nós hoje temos o privilégio de testemunhar. Amados, o que aconteceu ali, naquele dia, é que vamos ser realistas. O inimigo quase que destruiu aquela família. Teve a 1 milímetro dele conseguir ter aquela vitória. Se o Pai, este Rei soberano sobre todas as coisas, não tivesse intervido naquele momento, o inimigo tinha tido uma vitória tremenda. Aquele homem perdia a sua vida longe de Deus. Aquela família ia passar por dramas, perdendo o sustento, a liderança, a presença do Pai. Quase que naquele dia o inimigo tinha uma vitória, mas ele não teve. Sabem porquê? Porque naquele dia o guarda Manuel não morreu. Não. Naquele dia o guarda Manuel não morreu. Quem morreu naquele dia, para ele e para a sua família, foi Jesus. Esse foi o grande momento daquele dia. Foi quando o guarda Manuel percebeu que afinal, sim, alguém morria, mas não era ele. Não era ele que morria. Era Jesus, e ele percebeu isso. O guarda Manuel e a sua família puderam compreender e celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. E fizeram-no exatamente como vamos daqui a pouco também celebrar, como está descrito no versículo 33. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões, e a seguir foi ele batizado com toda a sua família.
Este é o momento, amados, este é o momento em que há um texto lá de Mateus 16 que faz todo o sentido. O texto em que o Senhor Jesus diz, é uma resposta de Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra esta verdade. E a verdade qual era? Não era que Pedro ia ser um homem especial. Não, a verdade especial é que Cristo é o fundamento. Cristo é a resposta. Cristo tem de facto poder. É neste momento, no momento em que o inimigo quase que ceifou uma vida e uma família, Cristo fez toda a diferença. Fez toda a diferença. E ali aquela família passa a ter uma nova história. Eles podem agora viver o restante dos seus dias, tal como Paulo descreve lá em Romanos 6, versículo 4. Eles podem agora viver em novidade de vida. Os irmãos têm uma ideia das histórias que o guarda Manuel contou a partir daquele dia. Imaginam o que é que ele tinha para contar? O que é que aquela família tinha para contar quando percebeu que naquela noite tudo podia ter terminado e afinal tudo começou. Tudo começou. Agora a vida era outra. A vida agora era uma vida verdadeira, uma vida de esperança, uma vida com um Rei Senhor para o qual não há impossíveis. E que é capaz de fazer uma coisa tão extraordinária como isto que aconteceu na vida do guarda Manuel. Claro, amados, que no meio de tanta alegria, de tanto gozo, a teologia da mesa tinha que estar presente. Versículo 34, o que é que eles fizeram, amados? O que é que eles fizeram? Foram para a mesa comer juntos. Ok? Perceberam a mensagem? À mesa nós celebramos as coisas maravilhosas que Deus faz. Hoje, à mesa, vamos celebrar as coisas maravilhosas que Deus faz. Mas foi lá à mesa que eles juntos celebraram. Diz Lucas que manifestavam grande alegria. Sim, porque a vida deles teve para, de uma forma catastrófica, ser destruída naquele dia. E bem diferente disso, Jesus Cristo, o aroma de Cristo fez toda a diferença e agora eles experimentavam salvação. Amados, nós hoje vamos celebrar o momento mais feliz na vida de 3 irmãos, da irmã Alice, da irmã Renata e do irmão Lucas. São 3 histórias. Na quarta-feira nós ouvimos as histórias deles aqui. São histórias diferentes, obviamente diferentes da história do guarda Manuel. Sim, cada um de nós tem a sua própria história. É a história de 3 famílias, também diferentes, como são diferentes todas as nossas famílias. Mas são 3 histórias em que, de uma forma ou de outra, lembram que, num determinado dia, todos eles perceberam que alguém morria, mas não eram eles, era Jesus. Em que eles perceberam que não precisavam de morrer por causa dos seus pecados. E provavelmente perceberam isso de uma forma diferente daquela que o guarda Manuel percebeu, se calhar em circunstâncias bem menos traumáticas e violentas como estas. Mas a verdade é que qualquer um deles esteve à beira da morte. Mas houve um dia que perceberam que Jesus morreu por eles e nós hoje celebramos isso. Nós hoje celebramos. Hoje celebramos esse dia em que eles foram, sim, mortos em Cristo e ressuscitados em Cristo para uma nova vida. Uma nova vida restaurada em Jesus, uma vida agora para a eternidade, a vida mais fantástica que qualquer um de nós pode ter. E se tiverem dúvidas, depois perguntem ao guarda Manuel. O guarda Manuel vai-vos descrever muito bem o que é que era a vida antes e o que é a vida depois. Mas se quiserem falar com a Renata, com a Alice e com o Lucas, eles também vão dizer. E muitos de nós também já podemos dizer e testemunhar isso. Mas eu não sei como é que cada um de vós chegou aqui hoje. Eu não sei se algum de vós está numa situação tão dramática como a do guarda Manuel. Espero que não. Mas a verdade é que, provavelmente, alguns de nós chegámos aqui sem terem a verdadeira vida de Cristo. E por isso, mesmo sem saberem, estão à beira da morte. Sim, de uma morte que nos separa de Cristo e de Deus. A melhor mensagem para cada um de vós esta manhã não é minha,
É do guarda de Manuel e da sua família e da irmã Renata, da irmã Alice e do Lucas. Eles vão-vos dar a melhor mensagem sobre este assunto, porque eles vão de uma forma muito prática, muito visível, dizer e anunciar a mensagem que cada um de nós hoje precisa de ouvir. E ouçam. Sabem, hoje, esta mensagem para alguns de vós que aqui estão, provavelmente pode ser o momento em que o Pai atento faz o mesmo que fez com Paulo e Silas para o guarda Manuel. Gritem. Não faças nada que prejudique a tua vida. O Pai está a agir e Jesus está disponível para te dar uma nova vida. É provável que seja esse o momento. E, por favor, se for esse o momento, ouçam o que Deus está a dizer. Ouçam. Eu creio que para muitos de nós hoje celebramos com muita alegria o dia em que também fomos salvos por Jesus, em que de uma ou de outra forma o Senhor mandou alguém para gritar para nós: eu tenho a solução para os teus problemas, eu tenho vida para te oferecer em Jesus Cristo. Alguns de nós já podemos dar testemunho disso nas águas do batismo. Mas, amados, eu queria, para nós, para aqueles que já o fizeram, lembrar que quando olhamos para a história do guarda Manuel, há grandes probabilidades de nós sermos, para muitos daqueles que estão próximos de nós, o mesmo que aqueles dois reclusos muito esquisitos foram para o guarda Manuel. Nas situações mais caóticas, podemos fazer sempre uma coisa, que é louvar o nosso Deus. Saber em quem temos querido. Estamos bem certos que Ele é forte e poderoso para nos guardar até aquele dia. Parece que Paulo escreveu isso depois, mais tarde, não foi? Há grandes probabilidades, amados, de nós sermos aqueles que precisam de gritar ao ouvido de alguém: não destruas a tua vida, porque Jesus tem algo para ti. Eu creio que hoje nós precisamos de tomar consciência disso. Que nós poderemos ser para alguém que esteja sem solução, sem esperança, ser uma dessas pessoas estranhas que louvam ao Senhor quando estão amarrados depois de terem levado umas chicotadas, mas que transportam e têm dentro deles o bom aroma de Cristo. Nós podemos ser isso para a vida de alguém. Podemos ser aqueles que no momento de um terremoto, de um qualquer terremoto, percebem que afinal é só este Deus que é soberano sobre todas as coisas a agir. E a agir para quê? Para salvar vidas. Para alcançar famílias. Para que alguém que ainda não entendeu possa entender que não precisa de morrer, porque Cristo já morreu por ela. Eu creio que há grandes probabilidades do Senhor nos estar a colocar nessa posição. A cada um de nós. E mesmo que nos achem estranhos e esquisitos, nada de mais. Eu acredito que foi isso que pensaram de Paulo e Silas naquele dia, mas é uma santa loucura, é uma santa esquisitice, não há problema nenhum, amados. Amados, eu creio que há grandes probabilidades de Deus nos estar a colocar na vida de alguém que precisa deste grito e de nós termos este grito do Pai para eles. Por isso, amados, quando virmos e assistirmos e participarmos agora neste momento tão precioso e intenso na vida da nossa irmã Renata, Alice e Lucas, duas coisas. Ou o Senhor está a gritar para vós hoje porque precisam de ouvir, ou há grandes probabilidades de nós termos que estar disponíveis para ser o grito de Deus na vida de alguém. Amém? Então, eu vou-me ausentar um pouco e daqui a bocado encontramos ali dentro d'água, está bom?
pastor Edu. Logo vamos ter imagens do pastor Edu a celebrar batismos no Faial. Mas lá fazem no mar, porque o mar é mesmo em frente à igreja e o mar lá é muito tranquilo para fazer os batismos lá. Mas é muito bom poder partilhar este momento com o Edu. E muito bom poder partilhar também com a Alice. Está gelada. Mas vai passar já. A irmã Alice tem uma história diferente da do guarda Manuel. Uma história em que Jesus falou com ela também, já há muito tempo. Mas uma história que nos traz até hoje aqui. Nessa história houve muitos momentos, mas em todos eles, por aquilo que nós ouvimos na quarta-feira e que nós já conhecíamos, nós percebemos que o Senhor Jesus Cristo fazia toda a diferença na vida da irmã Alice. E em momentos de terremotos, de dificuldades, ela pôde saber quem era o seu Senhor. E ela está hoje aqui para celebrar isso connosco. E por isso é uma alegria enorme. Eu estou certo que o que ela vai reafirmar é que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Amém. A vida eterna garantida no sacrifício de Jesus, certo? Amém. Amém. Sem dúvida nenhuma, não é? Sem dúvida. Portanto, os irmãos estejam tranquilos. A irmã Alice sabe muito bem o que está aqui a fazer. E nós temos uma alegria enorme em participar deste momento. Querida irmã Alice, porque crês no Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, porque lhe entregaste a tua vida, sendo Ele Senhor da tua vida, Senhor e Salvador, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Está fria, confirmo. Amados, faz hoje exatamente um ano. Estávamos, algures em Cucujens, a celebrar o batismo da Maria, da filha da nossa Renata e do Edson. E estávamos lá com eles a celebrar que Cristo fazia diferença na sua vida. E hoje estamos aqui, uma outra história. A Renata tem uma outra história, mas uma história que também naturalmente inclui que um dia ela entendeu que Jesus Cristo era o seu único e suficiente Salvador, certo? Que a tua salvação é inabalável em Cristo. Não há nada nem ninguém que o possa fazer o contrário, certo? Então, por causa disso, perante a família que aqui está, os amigos, os pais espirituais, a família que nós somos, ela vai dar testemunho da sua fé em Cristo. Minha estimada e querida Renata, porque tu crês no Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, porque o recebeste no teu coração, entregando-lhe a tua vida, recebendo dele o seu perdão restaurador, tendo nele agora uma nova vida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
frio. Não. Afinal, não está frio. É tudo uma questão de sensação. O Lucas tem outra história. Uma história que nós vimos crescer. Nós vimos ele pequenino. A Paula lembra-se dele nas aulas do Rambanal Evangélica. Ele fazia muitas perguntas, não era? Não era? Eu lembro da Paula que o Lucas fazia muitas perguntas. Boas perguntas. E depois o Senhor foi falando na sua vida, através da sua família. Usou também alguns pais espirituais aqui. Ele partilhava connosco na quarta-feira que o outro Lucas, foi também importante para ele. E tudo isto para que, tal como o guarda Manuel, ele pudesse entender que Jesus Cristo é a solução. Certo, Lucas? Não tens dúvidas disso, não? Tu crês no Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Estás certo que a sua morte na cruz e a sua ressurreição é suficiente para a tua salvação eterna? Os irmãos ouviram? Estou certo. Ok. Mas ele vai verbalizar isso de outra forma agora, através deste momento que nós celebramos com muita alegria da vida do Lucas e da família. Meu amado Lucas, porque tu crês no Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Porque tu compreendeste que só nele há salvação. Em nenhum outro nome há salvação. E tendo-lhe entregue a tua vida, recebendo o seu perdão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E os céus estão em festa hoje, certo? Amém. E o Troviscal está em festa hoje, certo? Então nós vamos juntar-nos com os anjos que estão a cantar lá no céu e vou convidar os irmãos a ficarem de pé e como bons crentes que somos, em dia de festa vamos cantar, vamos louvar este Deus que é santo, que é poderoso e que é digno de toda a adoração. Tu és santo, tu és
tem todos estes atributos, certo? Confere. Se quiserem perceber, perguntem aos jovens sobre o que é que eles estiveram a falar hoje na EBD. Mas Ele é um Deus de promessas e estas promessas são a nossa rocha, é nelas que nós sustentamos a nossa vida. E ao longo da sua vida, aqui na Terra, Jesus nunca prometeu que nós não íamos ter problemas. Aliás, Ele disse: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a promessa não é que nós não vamos ter problemas, a promessa é que nós podemos confiar nele e que podemos cantar que na aflição, na nossa dor, sim, tu ouviste o meu clamor. Perdido andei e cego fui, mas o teu amor me alcançou. Em ti confiei e não desesperei, na promessa que és Deus Salvador. E na escuridão, a tua graça e o teu poder alcançam o meu ser, Deus Salvador. E nós vamos cantar estas coisas, continuar a louvar, e vamos também ter a oportunidade de fazer a entrega dos dízimos e das ofertas, porque Ele de facto sustenta-nos, e a entrega dos dízimos e das ofertas é uma forma de lhe agradecermos este sustento, de continuarmos a louvá-lo, de o adorarmos. Ainda assim, se alguém nos visita hoje, não queremos que se sintam constrangidos ou obrigados a fazer esta entrega, porque ela é um ato de louvor e de adoração, e portanto só faz quem o desejar, está bem? Então vamos continuar a louvar e a adorar o nosso Deus. Promessas de Deus são rocha para mim.
Pai, que privilégio podermos cantar louvores a Ti. Privilégio, Senhor, de poder confiar no Senhor e saber que o Senhor tem cuidado de nós todos os dias das nossas vidas. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Senhor, por esse culto. Obrigada, Senhor, pelos louvores e pela palavra, Senhor, que já penetrou os nossos corações. Obrigada, Senhor, por esse momento aqui, ó Deus, do batismo, Senhor. Obrigada pela alegria de podermos participar, ó Deus, deste momento, Pai. Nesse momento também, Deus, nós louvamos a Ti, Deus, também pelo privilégio, ó Pai, de poder contribuir para o Teu reino, Senhor. Muito obrigada, Deus, pelo privilégio, Senhor, de levar até o altar os nossos dízimos e ofertas, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada irmão, ó Senhor, de forma especial, ó Pai. Que o Senhor possa continuar estendendo as Tuas mãos sobre a vida de cada irmão desta igreja, Senhor. Senhor, aqueles que puderam e que não puderam contribuir, que o Senhor possa suprir, Senhor, todas as necessidades, ó Senhor. Senhor, neste momento também, ó Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa utilizar as mãos daqueles que vão manusear, ó Pai, os dízimos e ofertas para mantimento da Tua igreja, Deus. Que o Senhor possa dar sabedoria, discernimento, Deus, e orientá-los, ó Pai, para aquilo que o Senhor quer, ó Pai. Que essas ofertas, que esses dízimos, Pai, possam ser úteis, ó Pai, para o Teu reino e para mantimento da Tua casa. Assim também, ó Deus, as ofertas, ó Pai, que vão chegar nas mãos de missionários que estão espalhados em Portugal e no mundo todo, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Deus, os Teus servos que se disponibilizam para estar no reino, ó Pai, levando a Tua palavra a toda a criatura. Obrigada por poder participar disso, ó Deus. Obrigada por essa igreja, por essa casa de oração e por cada membro dessa igreja. É isso que nós te pedimos, Deus, que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue no nosso meio, ó Pai, porque esse culto, Deus, é prestado a Ti, somente a Ti. É isso que te oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Este Deus a quem estes 3 irmãos hoje testemunharam entregar as suas vidas, Ele é um Deus que é para todos. E eu não tive a oportunidade de estar cá na quarta-feira para ouvir os testemunhos, mas sei que em algum momento desta caminhada estes 3 irmãos aceitaram um convite. E a música que nós vamos cantar relata esse convite. Ela diz: se ferido e quebrado tu estás, se o pecado te deixa incapaz, Jesus te chama. Se tu não tens força para lutar e no fundo desejas mudar, Jesus te chama. O que passou ficou para trás, já não há mais razão para esperar, Jesus te chama. Nova vida nele encontrarás, gozo eterno ele te dará, Jesus te chama. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás. Rendido a Cristo, o seu sangue comprou a tua paz, Ele comprou a paz de cada um de nós. Eu não sei se aqui alguém hoje não aceitou este convite, mas o convite é este e o desafio é que o possam aceitar, porque Jesus está a chamar cada um de nós. Se não tem
Jesus chamou a Renata, chamou a Alice e o Lucas. E essa chamada foi irresistível e nós hoje tivemos o testemunho disso mesmo. Queríamos só deixar convosco a marca e o registro deste dia, em que, através deste momento de testemunho na vida da Igreja, os irmãos deram este passo no batismo. Também por esta forma e como normalmente nós nos organizamos, este é o momento também que formalmente são membros da estrutura local da Igreja, mas obviamente já membros da Igreja em Cristo há muito, mas este é um momento também de integração na Igreja local e nós somos gratos por podermos ter cada um de vós. E da certeza que aquilo que o Senhor hoje falou através das vossas vidas não deixará ninguém indiferente aqui nesta manhã. Nós vamos terminar esta celebração à mesa e fazemos-lo porque à mesa nós lembramos aquilo que acabámos de cantar. A chamada, a palavra, o perdão, a vida eterna, nós celebramos através do pão e do vinho que nós vamos tomar. Creio que não há melhor forma de terminar esta manhã senão fazendo aquilo que o Senhor nos pediu, ordenou que fizéssemos, e sendo à mesa. E neste caso, à mesa que o Senhor Jesus Cristo preparou para nós, ela que antecipa aquela mesa lá na glória, que juntos iremos celebrar e experimentar. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Quero naturalmente agradecer a presença de todos e se o Senhor falou connosco hoje, aliás, o Senhor Jesus disse algumas vezes isso, não endurecemos os nossos ouvidos e que aquilo que o Espírito está a falar connosco, que nós possamos ouvir, receber, aceitar, interiorizar e possamos tomar as decisões que o Senhor espera que a gente tome. Amém? Mais uma vez, depois no fim podem dar muitos beijos e abraços aos nossos queridos. É um momento tão especial na vida de todos nós que nós queremos celebrar também dessa forma. Podemos ficar de pé, amados, por favor. Pai, não temos palavras para te expressar o que sentimos nesta manhã. O gozo, a alegria de podermos estar na tua presença e de podermos juntos celebrar este amor transcendente que nós acabamos de celebrar ao tomarmos este pão que nos remete para o corpo do Senhor Jesus Cristo, o teu amado Filho, o nosso amado Salvador, pregado naquela cruz, o seu sangue vertido, ele que é o símbolo do perdão, que registra e sela esta nova aliança conosco, esta nova vida. Ó Pai, sabendo que Cristo ressuscitou e nós celebramos Cristo vivo. Pai, sabendo que tudo isto continua a fazer milagres e transformação na vida de tantos, só podemos te agradecer. Saber que tudo isto é resultado de tu seres realmente um Deus Rei, Senhor de todas as coisas, para quem não há impossíveis. E tu podes transformar qualquer situação caótica, qualquer vida sem esperança, num lugar de esperança, de vida verdadeira, de perfeito e bom aroma da tua presença, através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pai, aceita a nossa gratidão, o nosso louvor nesta manhã. Aceita a adoração que te queremos prestar, porque só tu és digno de toda esta adoração. Sentimos-nos muito pequenos perante esta obra que tu fazes na vida de cada um de nós e que nós ansiamos tanto que possa acontecer na vida daqueles que ainda não se entregaram. E por isso, nesta hora, nós oramos para a vida daqueles que aqui estão, que ouviram, que viram. Ó Pai, que eles possam abrir os seus corações e estejam atentos àquilo que tu estás a falar. Muito obrigado pela tua presença, pela tua intervenção na vida dos teus servos, Renata, Alice e Lucas. Muito obrigado pelo milagre que tens feito nas suas vidas. Muito obrigado pelo milagre que já fizeste nas nossas vidas. Muito obrigado pelos milagres que ainda vais fazer na vida de tantos que ainda vão responder ao teu chamado. E Pai, dá-nos discernimento para que em qualquer situação, por mais caótica que possa nos parecer, por mais
mais impossível que nos possa parecer, possamos compreender que Tu és um Deus, Senhor de todas as coisas, um Senhor de amor, de cuidado, um Pai amado que cuida mesmo dos seus filhos e que estende a sua mão para nos resgatar. Pai, dá-nos esse discernimento e conduz-nos aos Teus braços, conduz aqueles que ainda não Te receberam, para que eles possam realmente entender como em Ti é possível ter paz, segurança, esperança, vida eterna, uma vida inabalável na Tua presença, uma vida que é realmente uma novidade de vida a cada dia, porque é viver na Tua presença permanentemente. Pai, muito obrigado por este tempo de alegria que podemos celebrar juntos. Derrama a Tua graça sobre a vida dos Teus filhos aqui presentes, das famílias aqui presentes, da Tua igreja, a Tua igreja que hoje se reúne por todo o lugar. Ó Pai, faz-te presente e continua a abençoar as nossas vidas. Nos entregamos aos Teus cuidados, à Tua intervenção, e que o Teu amor maravilhoso, um amor sem igual, a graça que Jesus Cristo revela e traz até nós, e a perfeita e a intimidade que temos através do Espírito Santo na nossa vida, seja uma realidade hoje e todos os dias da nossa vida. Amém, amém e amém. Podemos ficar sentados e nós vamos escutar o pós-lúdio e depois sairemos.